Você já sabe que a boa alimentação é extremamente importante para a nossa saúde. E você já sabe também que cada um dos alimentos que existe na natureza carrega aí qualidades nutricionais muito importantes, como contribuir com o bom funcionamento dos nossos intestinos, auxiliar na nossa cognição, beneficiar a pele, por exemplo. Mas o que talvez você não saiba é que se alimentar nos horários certos pode contribuir no tratamento de doenças. Olha isso, gente, extremamente importante. É sobre isso que eu vou contar hoje aqui para você. Fica aqui comigo. Eu sou Andréa Maciel, eu sou nutricionista e esse é o Terapia na Mesa. Seja bem-vindo para você que está chegando, se inscreve aqui no canal, acompanha também o meu trabalho lá no Instagram, no @terapia na mesa. Estou sempre falando sobre saúde para tratamento de doenças. Esse é o meu foco, principalmente é o foco da dietoterapia chinesa, que é esse legado aí oriental, onde os alimentos são utilizados no tratamento de doenças. Então vamos falar aqui do que interessa hoje aqui pra gente. Muito se fala hoje em dia sobre a questão da crononutrição, que é importante a crononutrição por conta aí da nossa atividade fisiológica e por que isso de fato é importante, a gente precisa olhar para esse detalhe com bastante atenção, né? É o seguinte, na verdade, assim, a gente precisa lembrar que existe o ciclo do claro e o escuro, assim como yin e yang, né? Então, naturalmente, o nosso corpo, ele reage a essas manifestações de escuridão e de clareza, né? Da claridade, aliás, né? Então, quando existe o dia, a gente tem aí toda uma cascata de atividades hormonais que são ativadas por conta aí da luz solar. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, o nosso corpo funciona de uma forma diferente na escuridão, né? Então, naturalmente, a gente tem o desejo de dormir, de se recolher quando vai escurecendo, né? E durante o dia é natural que a gente tenha energia, disposição, por conta aí dessas ações do claro e escuro no nosso cérebro. E a partir daí a gente tem aí um comando, né, de hipotálamo, hipófise, trazendo aí essa resposta aí hormonal para preencher, para ativar toda a nossa atividade fisiológica. Isso aí é sabido dentro de aspecto científico. Então, esse ciclo de claro e escuro é o que dá o nome do ciclo circadiano, né? E é justamente esse ciclo circadiano de claro e escuro que vai ditar o ritmo aí do nosso relógio biológico, né? E isso também, naturalmente, traz impactos no nosso apetite, olha só. Muito antes disso ser explicado aí pela ciência, na medicina chinesa, os chineses já falavam do valor do nosso relógio biológico. Então, ou seja, em respeitar esse ciclo do claro e escuro, que hoje é chamado de ciclo circadiano, e, naturalmente, utilizar toda a sua fisiologia respeitando esse ciclo, né? E fazendo as refeições conforme o corpo funciona, ok? Então, naturalmente, não é à toa que a gente faz o nosso café da manhã aí bem cedinho, né? E o ideal seria no horário do estômago, que é de 7 às 9. Então, baseado nessas alterações fisiológicas do nosso organismo, os chineses foram percebendo que como que o corpo respondia a essas manifestações da natureza, ou seja, do dia e da noite, como é que o corpo funcionava, né? E a partir disso, a gente deveria então realizar as nossas refeições para otimizar o funcionamento do organismo também. Então, se alimenta de manhã, não é simplesmente só para você não sentir fome quando você sair para trabalhar, por exemplo. Não. Você se alimenta de manhã porque nesse horário das 7 às 9 é o horário do estômago, olha isso. E o estômago, na visão da medicina chinesa, juntamente com o baço pâncreas, que é o horário em seguida, né, das 9 às 11, são os responsáveis pela produção da nossa energia. Então, assim, se você se alimenta bem de manhã, você tem energia para ficar todo dia com disposição. Claro que você não vai ficar sem comer também o dia inteiro, mas pelo menos você tá ali bem abastecido, né? E aí esse é o start para que o seu corpo comece também a produzir energia a partir daquele alimento que você comeu. Então esse é um ponto muito importante. Outra questão é,
Das 7 às 9 é o horário do estômago e das 9 às 11 é o horário de baço pâncreas. Estes dois horários correspondem aí ao elemento terra, que dentro dos 5 elementos, o elemento terra é o elemento central, é o elemento que dá suporte a todos os outros elementos, que são o elemento madeira, elemento água, elemento fogo, elemento metal, né? Então, se você tem aí a sua terra fortalecida, você tem aí um bom funcionamento do seu sistema digestivo. Se você tem um bom funcionamento do seu sistema digestivo, você consegue também trazer energia, né? Também para os outros órgãos internos estarem abastecidos, para eles estarem funcionando melhor. Então, esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente trata uma doença, a gente sempre tem que olhar para a saúde do sistema baço-pâncreas, né, do elemento terra. E o que é fundamental, se você tem uma doença digestiva, se você tem problema digestivo, não importa se é gastrite, não importa se de fato é uma constipação, úlcera, por exemplo, não importa, você precisa fazer o seu café da manhã. Isso na medicina chinesa é fundamental, né? E é justamente assim que a gente começa tratando de qualquer sistema digestivo, fazendo um bom café da manhã, né? E é bem curioso que os chineses chamam o estômago de mar de cereais, né? Então, desde lá do início do século não, da antiguidade, aliás, né? Já se dava o nome ao mar de cereais, as funções do estômago, né? E já se tinha o hábito também de consumir cereais no período da manhã. E tem várias questões aí que são muito legais, né? De a gente prestar atenção. Então, assim, quais são os cereais? São as fontes de carboidratos. Os carboidratos são os alimentos que nos dão energia. Esse é um ponto, né? Ai, André, mas quais são os carboidratos? Hoje a gente tem como carboidrato pão integral, por exemplo, ou pode fazer um bolo, ou talvez raízes, por exemplo, como inhame, mandioquinha, cará, são fontes, né? Mas o que tinha também antigamente, por exemplo, era o consumo de papa de arroz, era o consumo de mingau de aveia. Muita gente ainda consome isso também, né? Tanto no Brasil quanto na China não tem muito... o que eu sempre falo é que a gente tem que respeitar as nossas tradições, a nossa cultura. Então, se não faz parte da minha cultura consumir papa de arroz, eu não preciso depender só do arroz para eu me alimentar. Existem outras fontes. É isso que eu quero que você entenda e sempre respeite também a sua cultura. Não é porque a gente está... Sempre falo isso, né? Não é porque a gente está no Brasil que a gente tem que comer igual os chinês. Não tem nada a ver isso, mas o que é importante? Você pegar esse conhecimento para trazer para sua saúde, né? E então fazer o seu bom café da manhã entre 7 e 9, se não for possível, um pouquinho mais tarde, entre 9 e 11, né? Ou seja, aproveitar o período da manhã para respeitar o seu relógio biológico, se alimentar bem, isso aí é um grande recurso que você tem no tratamento de doenças. Então, no Terapia na Mesa, que é a minha proposta para trabalhar aí as doenças das pessoas, terapia na mesa dura alguns meses, e a primeira coisa, assim, ajustar as refeições, né? Então, independente do que for consumido, você deve se alinhar com o relógio biológico para tratar a sua doença. Isso é extremamente importante, né? Então, aquela pessoa que tem uma doença e que, de fato, não, Andréia, eu vou continuar no jejum até 1h da tarde, vai ficar sofrendo do sistema digestivo. Não tem jeito, ela pode perder peso? Pode até perder peso, mas vai sair com estômago mal, entende? E muitas vezes a gente quer atender aí alguma questão da moda, ou então quer um pouquinho mais de praticidade, e aí não toma o café da manhã. E aí, tô bem, não tá sentindo nada, tá tudo bem. Mas uma hora a conta chega, eu sempre falo isso. E a conta chega não é praga minha, não. Eu até brinco com o cliente, falo, não é praga minha. É porque o seu corpo, ele começa a responder depois de um tempo, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem doença, não tem nada, a gente não liga muito para isso, né? Então, os adolescentes, por exemplo, não gostam muito de tomar café da manhã. Mas, se eles tomassem o café da manhã, por exemplo, eles teriam tanta energia que isso até ajudaria eles a estudar, por exemplo. Seria muito mais benéfico. Então, se você está aí tratando uma doença, tem uma doença crônica, tá nessa luta
né, buscar uma vida mais saudável, primeiro passo é se alinhar aí ao relógio biológico, respeitar os seus horários, entende? Então, tá escurecendo, é o momento de se recolher. Tá aí clareando o dia, é o momento de você despertar. Ah, André, mas eu não tenho energia de manhã, eu só tenho energia à noite. Alguma coisa está aí em desconecto dentro do seu organismo, entende? Então, os primeiros passos no tratamento de doença, seja doença aguda, seja doença crônica, então, se realinhar com o relógio biológico, organizar sua rotina e fazer as refeições aí dentro dos horários adequados, como horário de estômago, horário do coração, horário dos rins, isso é fundamental para a nossa saúde. Experimenta e me conta aqui. Pode deixar no comentário aqui para mim, me conta como é que foi essa experiência de se alinhar com o relógio biológico. Ai, Andréia, não sei do relógio biológico. No meu livro, Dietoterapia Chinesa, ou também no Saúde e Longevidade na Mesa, eu mostro todos os horários ali dos nossos órgãos internos, então você pode ver, pode aí anotar, se organizar e aproveite. Se quiser comprar o livro, é só acessar no terapianamesa.com.br, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!